Paz, oração e união. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Bem-vindos a mais uma edição ao vivo do nosso Restaura News. Já são 121 edições desse programa, que toda quinta-feira, a partir das 20 horas, às vezes passa um pouquinho das 20, como hoje, me atrasei um pouquinho aqui, peço já perdão aos irmãos. Nós começamos esta programação sempre ao vivo, sempre trazendo as boas notícias da obra de Deus para você e para a sua família. Costumamos também nesta programação orar a Deus em favor dos irmãos que nos acompanham pela internet. E Deus, desde a primeira edição do Restaura News, tem feito grandes milagres, tem abençoado muitas vidas. E a obra de Deus tem passado por aqui semanalmente, que é o mais importante, você saber o que Deus ele vem fazendo e o que Ele fará no nosso meio. Hoje, nessa programação, nós temos na equipe técnica o irmão Christian e na comunicação, na gerência da comunicação, a irmã Taine Alves. Também teremos a participação de alguns convidados aqui, obreiros do Ministério Restauração. Então, você não perde por esperar, não perde por estar conosco, recebendo todas estas boas novas da parte de Deus. Não se esqueça de compartilhar aí no seu status esta programação. Se você sentir aí no seu coração de enviar para mais alguma pessoa, faça isso. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida. Nós estamos vivendo a campanha do Janeiro Profético e Deus Ele falou conosco fortemente que esse ano é um ano em que Ele vai pegar as pedrinhas lá do ribeiro e vai usá-las. Então, Deus Ele quer te usar. Deus Ele quer usar a sua vida e por que não começar a fazer isso? Você compartilhando mais as programações do nosso ministério. Veja, irmãos, às vezes nós nos acostumamos com a rotina da igreja, nos acostumamos com as programações da igreja e parece que é só mais uma programação. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus e Deus pode fazer qualquer coisa nesse horário aqui. Assim como nos cultos de terça-feira. Então, deixe Deus usar a tua vida, meu irmão. Às vezes as pessoas colocam frases de pessoas que nem sabem se aquela frase é daquela pessoa mesmo. Frases de efeito, ou então narrativas assim de como, né? Enfim, de todas as coisas. Se fala de tudo aí nos status do WhatsApp. Se coloca tanta coisa que às vezes não tem proveito algum. E às vezes, durante uma programação como essa, que nós estamos aqui falando da obra de Deus, nós não formamos esse hábito de, como corpo, participar junto da programação. Compartilhando, deixando like, deixando um comentário, quem sabe enviando uma pergunta, mandando para alguém. Olha os cultos de terça, irmãos, o que Deus tem feito nos cultos de terça. Essa mensagem ela tem que chegar a mais pessoas. Nós temos que conseguir alcançar mais pessoas. E você é responsável por isso. Às vezes alguém pode pensar assim que só os responsáveis são os obreiros. Não, nós somos um corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Então, como corpo de Cristo na terra, meu irmão, mova-se. Use esse ano de 2023 para se mover como igreja. Então, eu convido você a compartilhar esta transmissão, a ficar conosco e deixar aí o seu gostei, o seu joinha. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nessa noite não estão conosco nossos pastores, pastor Paulo Roberto Santos, que é o diretor de Relações Institucionais e de Comunicação do Ministério Restauração, não pode estar conosco, o pastor Humberto também não, e o pastor Hildo, que está na presidência, está aí com muitos compromissos também, não vai poder estar. Mas nós teremos aqui a participação de outros obreiros e o mais importante, Deus está conosco aqui, você está conosco aqui e Deus vai nos abençoar. Nesta edição nós vamos fazer alguns anúncios importantes. Um deles é a respeito da parceria que a igreja fez com uma empresa de telefonia, o plano de telefonia
em parceria com a empresa Contel. Como funciona esse plano? Vamos trazer aqui algumas informações básicas e se você quiser mais detalhes, você pode entrar em contato com o Diácono Leonardo. Já vamos colocar o telefone dele aí na tela, se for possível. Olha aí está, né? Então, aí nós temos as principais informações. Todos os planos são sem fidelidade, a internet 4G sem cortes, a internet acumula de um mês para o outro, ou seja, se você contrata um número X, vamos dar um exemplo aqui, 7 GB e você usou só 2, então no outro mês você vai ter 12 GB. Você vai ter os 7 do outro mês e os 5 que você não usou no mês anterior. O WhatsApp sem consumo de dados e o mais importante, irmãos, R$4 do pagamento mensal que você fizer na sua fatura serão repassados pela empresa à igreja e os valores serão investidos em projetos para o avanço da obra de Deus. Anota aí esse telefone do meu amigo Diácono Leonardo Goulart. Muito obrigado, irmão Cristian. Então, isso aí é muito importante, meus irmãos, porque nós estamos entrando em um ano, está se cumprindo já a visão da nossa campanha. Tem sido já um ano profético. Deus já está falando de coisas que Ele pretende fazer nesse ano e muitos projetos importantes, se Deus quiser, irmãos, vão sair do papel nesse ano. Então, quando você faz isso, quando você participa, entra junto nesse projeto aí da empresa de telefonia, primeiro, você não perde nada. Se você tem a possibilidade de fazer uma portabilidade, você não vai perder nada. Segundo, você ganha, porque você ainda tem as vantagens desse plano. Terceiro, você ajuda a obra de Deus. E quarto, se você não gostar, você volta para o seu plano antigo. Então, é só a bênção, é só a vitória. Entre em contato aí com o nosso amado Leonardo Goulart e fale com ele a respeito deste grande projeto da igreja que envolve essa empresa de telefonia, da qual nós estamos, então, recebendo uma parte, R$4 por linha telefônica, que será convertido para a obra de Deus, irmãos, tá? Veja, é muito importante isso, irmãos. Sempre tem pessoas que não entendem o projeto e às vezes fica fazendo algum comentário assim sem compreender qual é o objetivo. O objetivo é levantar recursos para os projetos da obra de Deus. Esse é o objetivo. Se você tem esse desejo, entre em contato aí com o irmão Leonardo. Nós também queremos anunciar que aqui na nossa sede internacional, nós teremos no dia 15 de janeiro, às 10h30 da manhã, o nosso culto em espanhol. Então, aqui na sede internacional, 10h30 da manhã, dia 15 agora, neste domingo, nós teremos o culto em espanhol. E, claro, haverá transmissão aqui pelo canal oficial do Ministério Restauração, que pode ser acessado de todas as nações de fala hispana do mundo. Então, os irmãos aí que estão nos acompanhando, quem sabe são do exterior, pode entrar em contato conosco e, sim, assistir o culto em espanhol aí pelo nosso canal oficial do Ministério Restauração no YouTube. Durante o culto pode falar com os irmãos que ficam fazendo a mediação ali do chat e quem sabe você é estrangeiro, está no Brasil, está querendo congregar em uma igreja que obedeça a palavra de Deus, que ame a palavra de Deus. Aí você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho nesses cultos. Por falar nisso, daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos ter convidados especiais para falar deste tema tão importante que é o nosso departamento de apoio ao estrangeiro. Fique conosco, se você ainda não compartilhou, compartilhe. Vamos ouvir uma parte de um hino e já já nós voltamos com os nossos convidados.
da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Eu quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Eu quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida. Muito bem, esse é o irmão Ismael Mendes louvando o nome do Senhor. É o último hino, se eu não estou enganado, que gravou o irmão Ismael. Sou barro é o nome do hino. E Deus tem usado, tem abençoado seu servo para a glória do seu nome. Como você pode ver, já que a bancada do Restaura News está agora mais preenchida, nós estamos aqui com dois amados irmãos. Posso dizer isso aqui sem demagogia, com sinceridade. Presbítero Silas Pascal, que é o nosso líder do Departamento de Apoio ao Estrangeiro do Ministério da Restauração. Paz, oração e união, irmão Silas. Paz do Senhor, irmão Rodinaldo, evangelista Rodinaldo, né? E paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão já videologados, que estão participando nessa programação Restaura News. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Glória a Deus, irmão Silas. É uma alegria ter o senhor aqui, irmão Silas. Para mim é uma grande honra estar aqui. Glória a Deus. A honra é nossa. E também o evangelista Jorge Rafael, que também trabalha junto ali no apoio ao estrangeiro, irmão Jorge. Paz, oração e união. Paz, Senhor, irmão Rodinaldo. Paz, Senhor, a todos os nossos irmãos. E sim, aí estamos apoiando esse departamento tão importante, né? Não que outros departamentos não sejam tão importantes, mas é um departamento ao qual tem se expandido muito. E nós temos a alegria de estar juntos aí com esse departamento. Para os irmãos que não sabem, o irmão Silas é natural de Camarões, né, irmão Silas? É isso mesmo. Quantos anos o senhor está no Brasil para falar um português tão bem falado assim? Bom, tão bem falado.
Eu não vou tirar esse mérito, mas faz mais ou menos, vamos dizer, fala muito 8 bem. anos, né, que nós estamos aqui. 8? Vamos dizer 8, né? Juntando os dois, né? Vamos dizer os dois momentos que nós estivemos aqui, né? Eu veio em 2014, e daí depois de concluir o meu tempo, né, de pesquisa, vamos dizer assim, em 2017, então retornei para Camarões e aí depois voltei em 2018, em abril de 2018. Então aí, juntando os dois momentos, os dois períodos, podemos dizer que faz 8 anos. 8 nós anos. estamos aqui. Então, o senhor é uma pessoa muito indicada para falar do que é a vivência de um estrangeiro dentro do Brasil, né? 8 anos é um período considerável, né? Onde não se aprende apenas um idioma, mas muita coisa da cultura do país, né? E o senhor com certeza é uma pessoa indicada para trabalhar com estrangeiros, né? Bom, eu não vou dizer com certeza, mas eu posso dizer que eu sinto na pele, né, o que um estrangeiro sente quando ele está, vamos dizer, fora da sua terra, fora do seu país, né, de onde que ele é natural. Com certeza há muito desafio, né, vamos dizer, dificuldades a ser afrontados e a ser superados, né? Vamos dizer dessa forma, além, né, obviamente, do idioma, né? Então existe a cultura, que é algo, né, que é diferente, vamos dizer assim, comparado ao país, eu vou dizer, de origem, né? Fora isso, também existe as dificuldades aos que diz respeito, por exemplo, os trabalhos. Tu chega num lugar, alguns, né, no meu caso eu veio para estudar, mas com quem eu tenho, né, vamos dizer, conversado, os estrangeiros ao longo desses anos, né, que vêm à procura de trabalho ou de uma vida melhor, a dificuldade, em primeiro lugar, é encontrar um emprego, né, a sobrevivência, aonde morar. Alguns não têm, muitas vezes, vamos dizer assim, um lugar aonde que morar. Então, a primeira preocupação, aonde que eu vou ficar, aonde que eu vou morar, como que eu vou fazer para me alimentar. Depois, o emprego, a documentação, o idioma, a cultura. Então, vamos dizer, são várias barreiras e desafios a ser afrontados, né? A ser afrontados ao longo, vamos dizer, da sua jornada em um país, né, estrangeiros, vamos dizer assim. Então, o perfil, vamos dizer, depende, né? Cada um vem, outros vêm para buscar o trabalho, outros vêm para estudar, mas quanto um quanto o outro, existe sempre essas barreiras, existe sempre esses desafios, né, que tem que superar como estrangeiro para poder se integrar, né, na sociedade e ter uma vida, vamos dizer, normal. Uma vida digna, normal. Exatamente. É interessante, irmão Silas, que o senhor mencionou vários pontos, mas eu calculo que também seja um ponto bem importante, é a questão do impacto transcultural, ou seja, de como você vai fazer a obra de Deus naquele novo país, naquela nova cultura. Eu imagino que isso deve ser um grande desafio também. Com certeza. Do senhor. Com Porque a sua certeza. formação cristã não foi no Brasil, né? Exatamente, a minha formação cristã, né? Eu, graças a Deus, eu me criei, né, vamos dizer, em um lar cristão. O meu pai era um presbítero da igreja. Então, desde pequeno, nós fomos instruídos no caminho do Senhor. E uma das minhas preocupações, eu vou dizer, uma das maiores preocupações que eu tive quando eu vim para cá no Brasil, era aonde congregar, né? Será que eu vou encontrar uma igreja com a mesma revelação, a mesma visão, aonde eu vou me adaptar, aonde eu vou conseguir crescer espiritualmente? Porque a minha preocupação, vamos dizer assim, na minha vida sempre foi Deus, né? Deus acima de todas as coisas, ou seja, existe a faculdade, existe Deus, né? E quando eu chego em um lugar, embora que eu venho, a motivação primeira foi em termos de faculdade, mas a minha preocupação era aonde que eu vou congregar, aonde que eu vou conseguir, vamos dizer, crescer na fé.
eu fiquei sinceramente preocupado nisso quando vim para cá. E eu fiquei ainda mais preocupado com a quantidade de igreja que tem no Brasil, né? A quantidade de igrejas que tem no Brasil. Onde que eu morava havia igrejas na agronomia havia igreja em todos os cantos. Então isso sinceramente me deixou ainda mais confuso, né? Mais confuso. E imagina, um estrangeiro, eu não falava português, então eu não ia em nenhuma, porque eu não sei o que eles estão falando lá, né? Aí pode se envolver como uma seta e aí ser enganado sem saber e assim por diante ser contaminado. É um desafio gigantesco. É um desafio gigantesco, né? Vamos dizer, na parte social e na parte espiritual, para quem já é cristão, né? Para quem já é cristão. Né? Sim, e depois de vencer esse desafio, de decidir aonde seria congregar, ainda Deus lhe impôs um novo desafio, que é liderar o departamento de apoio ao estrangeiro. Eu já vou continuar falando do Departamento de Apoio ao Estrangeiro com o senhor, Amém. Mas eu gostaria de falar com o irmão Jorge um pouco também, com o evangelista Jorge Rafael, porque alguém pode estar se perguntando aí, mas o evangelista Jorge Rafael é brasileiro, mas você não sabe a história dele, você não sabe o que ele já fez aí na obra do Senhor. O senhor já esteve no campo missionário, quantos anos, irmão Jorge, o senhor esteve no campo missionário? Nós tivemos no campo missionário, enviados pela Associação Missionária, desde 2008, quando nós fomos para Porto Libertar, a fronteira com o Paraguai. Mas a nossa primeira experiência com o campo missionário foi no ano de 2005, quando fomos fazer um estágio missionário. Logo depois da escola de missões, fomos fazer o estágio, e realmente lá também nós fomos estrangeiros. O senhor sabe do que nós estamos falando aqui, então muito bem. Naquele lugar, o impacto que nós sentimos quando chegamos em uma outra cultura, em um outro idioma, e a importância que tem quando há alguém que a gente possa nos comunicar. Nós nos sentimos muito, muito mais à vontade em relação a isso. Tanto é que eu não conseguia nem dizer que eu tinha fome. Eu não sabia, não entendia o que as pessoas me diziam. Isso falando do espanhol, que ainda é um idioma parecido com... Exatamente. No mercado, por exemplo, eu já ia no mercado um pouco maior, que eu não precisava falar muito. Então, como eu conhecia os números, eu pegava aquilo que eu queria, apresentava no caixa e já ia já com dinheiro contado já. Para não precisar ter que estar dialogando muito. Né? Não sei se a que estava cobrando ali no caixa ali achava que eu tinha alguma deficiência, né? Mas eu não conseguia nem entender e nem falar. Então realmente é um impacto bastante grande, e a gente sempre procurava se aproximar de pessoas que ao menos nos entendiam. E aí eu vejo a importância do departamento de apoio ao estrangeiro em levar a palavra no seu próprio idioma. Isso gera um conforto para a pessoa. A palavra é a mesma, a salvação é a mesma, gera um conforto para aquele que está escutando. Verdade. Não, interessante isso que o irmão Silas falou, né? Eu nunca tinha observado sobre esse aspecto. Tu chega num lugar que tu não sabe o que estão falando. Se tu já é crente, aquilo ali vai te preocupar, porque, como o irmão Silas disse, tu não sabe o que eles estão dizendo ali. Pode estar dizendo qualquer coisa. Exatamente. Pode estar dizendo algo antibíblico até, se tu não conseguires entender o idioma, né? E ao mesmo tempo, é um dilema, porque ao mesmo tempo tu não quer ficar sem congregar. Exatamente. Tu sabe que a Bíblia orienta que tu deve congregar. Mas é muita oração, né, exatamente. Eu, sinceramente, a minha chegada no ministério foi um milagre de Deus, né? Obviamente. Porque diante, né, daquilo que eu falei, assim, que eu queria congregar, mas eu não falava português, eu não entendia. Mas o que eu faço? Ao mesmo tempo eu vejo que tem muitas igrejas, isso gera uma confusão. Aonde que eu vou? Qual igreja é verdadeira? O que eles estão falando? Porque pelo menos quando tu não entende o idioma, mas tu já ouviu falar do testemunho daquela igreja, tu sabe que ela tem princípio doutrinário, embora que tu não está entendendo, mas pelo menos quem é uma segurança. É uma segurança, né? É uma segurança, mas nem isso eu tinha, né? Então,
Aí eu comecei a orar, eu comecei a buscar Deus e eu disse, Senhor, eu preciso congregar numa igreja, preciso, embora que eu não estou falando, mas eu preciso. Aí eu comecei, fiz uma campanha de oração. E um dia eu estava ali no meu laboratório trabalhando, e havia uma menina no laboratório, né? Ela estava fazendo o seu trabalho de conclusão da faculdade, no laboratório de Química lá da URGS, e ela percebeu que eu estava ouvindo os hinos em inglês, né? E ela falou em português, eu vejo que tu é cristão, mas eu não entendia. Aí ela começou a traduzir pelo Google Translate, né? Ela traduziu, aí eu respondia também, né, do inglês para o português, aí ela conseguia ver. Ela diz, então ela escreveu, ela disse que eu conheço uma igreja aonde tu vai gostar, tu vai te sentir bem, tu vai crescer espiritualmente. Mas só que eu não congrego lá. Não, imagina. Ou seja, tu me diz que tu conhece uma igreja que é boa, que tem princípio interessante, mas tu não congrega lá. Então, para mim, fica ainda mais, ou seja, que isso não tem sentido, né? Se a coisa é boa, ou seja, tu quer uma coisa boa para ele, mas tu não quer aquela coisa boa. Mas mais tarde eu entendi. Mas eu não resisti, porque aí foi Deus que me convenceu mesmo. Né? Ela me passou o contato do irmão Tiago, ele falava inglês, então eu entrei em contato com ele, mandei um e-mail, né, em inglês, ele me respondeu, e o sábado seguinte, o irmão Tiago foi me buscar, eu morava lá na agronomia, né, eu me lembro ainda, lá em 2014, ele foi me buscar, daí me levou num sábado, né, no culto da juventude. Aí quando eu cheguei, né, na juventude, no tempo que o evangelista Onofro, né, era, né, o nosso líder da juventude, quando eu coloquei os meus pés lá na sede, naquela entrada, aí eu ouvi uma voz claramente, né, o Espírito Santo me fala, aqui que eu quero que tu congrega, aqui que eu tenho preparado para ti. Então, aí, direto, né, daquele momento adiante, embora que eu não falava ainda português, né, eu me comunicava em inglês com o irmão Tiago, eu conseguia já entender. Eu já estava fazendo as aulas de português lá na Faculdade de Letras da URGS, né? Já tinha começado, mas ainda era bem no início, né? Porque cheguei em 2014 e logo em 2014 eu, né, ingressei no Ministério da Restauração. Eu me lembro, irmão Silas, quando tu chegou. Benção. Os primeiros cultos. Mas imagina, irmão Jorge, para o senhor ainda o desafio também era maior, porque o senhor, além de não estar habituado àquela cultura, não conhecer o idioma, estava indo para ministrar a palavra de Deus, para ensinar, para fundar igreja, ser um obreiro. Então eu imagino que é grande esse desafio. Sim, na primeira vez que a gente foi fazer o estágio, sempre as ministrações era através com um tradutor. Sempre tinha que ter um irmão junto ali. E muitas vezes, para poder ministrar uma mensagem para alguém, ou uma pessoa que chegava em necessidade, muitas vezes ali chorando, pedindo uma ajuda, sempre nós necessitava do auxílio de alguém, porque literalmente assim a gente não conseguia compreender nada do espanhol. Até que chegou um determinado momento em que eu comecei a clamar a Deus. Eu disse assim, Deus, isso eu creio que já é algo espiritual, essa barreira, porque eu vejo que tem irmãos que eles não falam espanhol, mas eles entendem espanhol. E eu não falava e não entendia. E eu comecei a orar a Deus, e eu me lembro que a partir de um culto, eu escutei o Espírito de Deus falar no meu coração, que Deus estava me dando esse idioma, porque Ele tinha um projeto comigo naquele lugar. Glória a Deus. E realmente, depois daquele culto, foi um marco na minha vida, porque eu comecei realmente a entender muitas coisas, e tanto é que depois de 2005, eu me casei em 2005 na Argentina, minha esposa é argentina, a minha filha é argentina. Quando nós retornamos e fomos enviados para Porto Libertar, aí nós já estávamos ministrando em espanhol. Minha esposa me ajudou bastante também. Aí nós já estávamos um pouco mais, como posso dizer assim, um pouco melhor para poder cuidar uma obra. Entendi. Então daí fica claro, irmãos,
que o que nós estamos fazendo aqui no Ministério Restauração é importante. Por que a gente fez essa introdução aqui? Para explicar aos irmãos que hoje, no Ministério Restauração, nós já temos escolas bíblicas em francês, Exatamente. em inglês e em espanhol. Então, nós estamos tentando fazer com que essa dificuldade que os irmãos sentiram, ela seja quebrada, colocada por terra, para que as pessoas possam chegar até a igreja, se sentir acolhidas e principalmente poder entender o que está sendo dito. Então, para os irmãos terem uma ideia, como é que se sente uma pessoa quando está em outro país, enfim, não fala. Vamos fazer o seguinte, irmão Silas. Eu vou pedir para o senhor fazer um convite, então, para o culto Faz assim, ó, faz um convite para a escola bíblica em francês para os irmãos. Faz um convite no idioma francês para os irmãos participarem da escola bíblica e diz o dia que é ministrado. Tudo direitinho para nós em francês. Acredito que a pessoa bem melhor, bem indicada seria o pastor Iber, né, que ministra mais. Eu vou. O senhor quer fazer em inglês? O senhor sente Não. Eu vou falar em francês em qualquer momento. Ok, bon. Bonsoir déjà à tous ceux qui peut-être nous rejoignent en ce moment. Donc, vous êtes en train d'écouter le programme Restaura News, qui est un programme du ministère Restauration qui se développe tous les jeudis. Jeudi à partir de 20h et jusqu'à pratiquement 21h30 ou bien 22h. Donc, à ce moment, vous êtes en train d'écouter la programmation ou alors, on va dire la rétrospective du programme ou alors des activités du département d'appui aux étrangers. Et nous voulons vous inviter à pouvoir prendre part à toutes ces activités qui sont développées au sein du ministère Restauration. Donc, en passant, nous avons les cultes, nous avons les programmes en langue française, en langue anglaise et en langue espagnole. Donc, vous pouvez participer, que ce soit le samedi, qui est un enseignement qui est donné très souvent par le pasteur Hubert, ou alors les mardis, que moi-même je présente en termes de programmation, et le dimanche, les programmations en langue anglaise, l'école biblique en langue anglaise. Le premier dimanche de chaque mois, c'est le culte en anglais, et le troisième dimanche de chaque mois, c'est le culte en espagnol. Tudo bem. Como é que eu digo obrigado em francês? Merci. Merci? Merci. Então, para você ver como é que se sente alguém que vem de fora, eu só entendi que ele falou que era o programa Restaura News aí do Ministério da Restauração. O resto eu entendi alguma coisinha ali no meio perdida. Mas vamos ver, nós temos um vídeo aí. Vamos ver, irmão Christian, o vídeo que mostra um pouco desses trabalhos que são feitos aqui pelos nossos companheiros. Environnantes, que ce soit du Venezuela, que ce soit également dans ceux qui viennent des pays africains. Donc nous avons cette responsabilité de pouvoir leur apporter notre assistance, tant sur le plan social, que ce soit donc dans la régularisation de leur documentation, dans les orientations en ce qui concerne le travail professionnel, leur carrière professionnelle. And we have to know that in everything that we will do, God will be with us. Maybe we are afraid to do something, to say something about the Word of God there in the secular school, but God is encouraging you now to open your mouth and say what God wants you to say. Inside church too, we have this challenge. Some explanation of what can pressure do, depending on your attitude, depending on the decision you take being under pressure, right? Sure, definitely. The pressure will produce something different according to your reaction. How you accept it, how can you handle it? You know, the result will depend more on you than God, you know. God gives you opportunity. But yes, even they are considering me as a poor guy, a poor family from poor background. Why they are helping this poor guy? What is the reason that they are helping the poor guy?
Because and the then they are honor, thinking that because of God. they are thinking that why they are wasting money for this guy who lives in the mountain. Y Dios sabe realmente lo que nosotros necesitamos. El profeta dijo que engañoso es el corazón del hombre y ¿quién lo conocerá? Entonces nosotros podemos ver que muchas de las veces podemos ser engañados por nuestro propio corazón. Y muchas veces pensando que estamos bien, y muchas personas pensando que no necesitan ni mismo cambiar. Pero la Biblia nos dice que el Señor conoce. Muchas personas no hacen eso, muchas personas son solo de oír y hablar y quedar separado. Exacto. Y una cosa muy interesante que yo quiero hablar para los que nos están escuchando y para nosotros mismos. Nosotros tenemos algo que ellos necesitan. Usted, hermano, hermana que nos está escuchando, usted tiene algo que tu prójimo necesita. No mires como el hombre ve, porque el hombre ve solamente la apariencia, solamente el exterior, pero yo, Jesucristo, miro lo que está dentro del corazón, y eso nos lleva a reflexionar qué es lo que está dentro de nuestro corazón, porque muchas veces por fuera somos fuertes, somos grandes cantantes, somos quién sabe, grandes músicos, somos grandes predicadores, somos esto, somos aquello y lo otro, pero en nuestro corazón, ¿qué hay en nuestro corazón? Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense esa palabra preciosa, aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, aleluya, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que yo no me pierda, para que usted no se pierda, aleluya, mas tenga la vida eterna. Y de esto que estamos hablando hoy. Recoger lindas bendiciones en cada culto, en cada programación, en cada salida, ¿verdad? Porque eso es lo bonito de uno tener hermanos en todo el pueblo, en todo el mundo. Realmente es muy interesante. Son personas que nosotros no vemos todos los días, pero que no importa el tiempo que pase, esa comunión que tenemos. Muito bem, estamos de volta aqui então dos estúdios do Ministério Restauração ao vivo com esta edição do Restaura News. Está comigo o presbítero Silas Pascal, que é o líder do Departamento de Apoio ao Estrangeiro do Ministério Restauração, e o evangelista Jorge Rafael, que já foi missionário na Argentina, né? Na Argentina. Irmão Jorge. E também está sempre envolvido com a Heróis da Fé, com os projetos da obra missionária, de apoio ao estrangeiro, enfim. Você viu aí algumas partes das programações. Dá um gozo, né, irmãos, de ver isso, né? Dá um gozo de ver os irmãos ministrando em outros idiomas. Isso aí é uma porta aberta. Nós estávamos aqui falando nos bastidores, enquanto passava esse vídeo, da importância que é alguém estar ministrando no teu idioma. Como isso faz toda a diferença. Inclusive o evangelista Jorge estava falando que as colônias eram formadas em função dos idiomas, né? Exatamente, por se sentirem mais confortáveis, por se comunicar, e até mesmo eles têm mais confiança quando há alguém da sua própria cultura, do seu próprio idioma, e esse é um dos motivos, né, de nós termos tantas colônias, tantas comunidades agrupadas no seu próprio idioma, no seu próprio grupo ali. Exato, exato. Muito bem. Então é isso que nós temos feito, irmãos. É isso que os irmãos têm trabalhado em prol desse objetivo, que nós possamos ter programações em outros idiomas, que nós possamos ter cultos em outros idiomas. Vamos ver um pouquinho aí, nós temos também as escolas bíblicas ministradas em outros idiomas. Vamos ver um pouquinho do vídeo que mostra esse trabalho que os irmãos vêm realizando.
para apoiar os estrangeiros que estão no Brasil e ganha uma dimensão ainda maior porque também alcança outras nações, né, irmão? Exatamente. Muitas nações, vamos dizer, muitas pessoas de fora. Tem pessoas lá do seu país que assistem? Tem alguém que já lhe disse que assiste algum programa? Sim, os programas, especialmente as programações em francês. Sim. E também em inglês, né? Em inglês também que assiste. E não somente no meu país, né? Eu tenho muitos contatos fora, vamos dizer assim, da Inglaterra. Nos Estados Unidos também. Sim, foi só para ter uma ideia. Peguei o seu país como um exemplo, como um teste. Exatamente. Mas nós temos muitos irmãos, muitas pessoas, né, que até que não conhecem o Ministério Restauração, né? Mas por meio dessas ferramentas, aí eles vêm já ter esse conhecimento. O que é o Ministério Restauração? O que ele faz? Qual é o seu credo? Né? O que eles acreditam? Né? E também, né, antes de nós talvez passamos nesse vídeo, eu gostaria de agradecer aqui publicamente a todos os irmãos que têm cooperado nesse trabalho. São bastante irmãos, né, que se dedicam, né, de dia, de noite, para poder estar, né, participando, apoiando os estrangeiros. Né? Aquilo que o irmão estava falando, não é só os estrangeiros que podem participar nesse trabalho, né, mas também, bem como os irmãos brasileiros têm essa oportunidade de poder cooperar, né, tanto de perto quanto de longe, né, com esse trabalho. Eu agradeço aqui todos os irmãos, mais uma vez, que têm cooperado, né, nesse trabalho, tanto as programações, os cultos e também as ministrações das escolas bíblicas dominicais. As pessoas, às vezes, irmão Silas, não têm a dimensão. Alguém nos vê aqui no YouTube e não tem a dimensão do poder. Essa plataforma, o YouTube, ele é um canhão de comunicação apontado para o mundo todo. Com certeza. Se tu souber usar ele, se tu utilizar bem ele, tu imagina, há uns anos atrás, irmão Silas, eu muito tempo fiz programa de rádio aqui pelo Ministério da Restauração. Das 6 às 8 da manhã eu fazia o programa Ombro Amigo aos sábados. E foram alguns anos fazendo o programa Ombro Amigo. E eu me lembro que nós tínhamos um custo altíssimo, irmão. Eu me levantava, assim, eu me esforçava para estar lá, para fazer o melhor que eu podia, porque eu sabia do custo que a igreja tinha para ter aquela programação na rádio, que era uma rádio local. O alcance era aqui Porto Alegre, no máximo as cidades vizinhas, exato, já com um sinal ruim. Então, hoje nós temos essa possibilidade de ter gratuitamente, pelo contrário, até angariar recursos pelo trabalho feito no YouTube, de alcançar o mundo todo. Por exemplo, qualquer pessoa no planeta Terra, nesse momento, pode nos assistir. É só ele acessar o link aí do nosso programa e ele vai assistir nós falando aqui a respeito do trabalho de apoio ao estrangeiro. Então, nós temos que explorar essas ferramentas com esse tipo de trabalho, com escola bíblica, porque é uma estratégia para nós alcançarmos outras nações e é uma estratégia para nós alcançarmos estrangeiros que estão dentro da nossa nação. Exatamente. E falam em outros idiomas, obviamente, né, porque são estrangeiros. Vamos ver uma parte aí das ministrações das escolas bíblicas, irmão Christian. There are things that make it more make it easier, let's say, for us to be in a prideful spirit. And we're gonna, as we learn this, these are the things we have to be careful with. The queen of iniquity. So point 1, pride can be considered as the queen of iniquities for 2 reasons. So the seed of salvation, the seed of revelation, the seed of the divine nature in the life of a believer or a Christian's has to grow automatically. As I said in the beginning, that when we have the seed naturally and we put it in the ground, the process will happen by itself. It is the law of the nature. God's will is perfect. It's good. It's something that it's agreeable. The word of God says that it's agreeable. It's good for us. But the process that we get to doing the will of God, a lot of times. C'est en faisant ainsi, Dieu nous a aidés, bien-aimés. Il nous a aidés pour que nous sachions que nous ne connaissons pas tout. Nous ne sommes pas aussi beaux que plus que tout le monde. Nous n'avons pas tout ce que les autres ont. Et pourquoi? Pour que nous sachions que malgré les qualités que nous avons des défauts. Et donc, ça devient zéro.
qualité défaut, ça devient zéro. Et par rapport à ça, nous disons, c'est Dieu qui nous a fait comme ça, et nous disons, nous levons la tête et nous disons, Seigneur, merci. Merci, merci, merci. No debemos de asociarnos con este tipo de personas, de andarmos juntos, de conviver con este tipo de personas. No. De tener amistad con este tipo de personas. Lo que debemos de tener con esta persona Persona es distancia. Distancia, alejarnos de ellas. Alejarnos de él. ¿Por qué? Porque este es lo peor que hay, mi hermano. Porque él se dice hermano. O sea, el nombre de Dios. Digan esta noche, yo quiero ser usado por ti, Señor. Dame un instrumento en tus manos. Yo me coloco hoy en tus manos como un barro en las manos del alfarero. Aleluya, quita todo lo que no te gusta de mi vida. Oh, gloria a Dios. Aleluya, yo me someto a ti en esta noche para recibir, oh, aleluya, la unción que viene de ti. Aleluya, para yo salvar a mi familia, salvar a mis hijos. Gloria a Dios, salvar a aquellos drogadictos. Gloria a Dios, predicarles tu palabra, traerlos a tu templo. Aleluya. A tu presencia, úsame, oh, gloria a Dios, como tú quieres. Tá aí então, meus irmãos, a ministração da escola bíblica em inglês, em espanhol, em francês. Glória ao nome de Jesus por tudo que Deus tem feito. Mas não fica só nisso, irmão Silas. O Departamento de Apoio ao Estrangeiro também tem feito trabalhos espirituais e sociais. O que o senhor pode falar para nós? Eu vou puxar mais seu microfone aqui. Talvez, irmã Rodinaldo, se o senhor me permite, né, para falar um pouquinho sobre, né, esses vídeos que estão produzidos. Eu agradeço aqui também com certeza o irmão diácono, né, Baez, o pastor Eduardo, que nos ajudou a fazer toda essa montagem. Eu vejo sinceramente essas escolas bíblicas, né, que faz anos, né, que nós estamos ministrando as escolas bíblicas dominical, especialmente em inglês, né, que foi, vamos dizer, a primeira, né, era presencial. E depois, quando veio a pandemia, então passou a ser ministrado apenas no online, né? Vamos dizer assim. E eu agradeço a todos os professores, né? O irmão Márcio, embora que não está mais conosco, é um irmão que eu tenho até hoje, né, muita admiração pelo seu trabalho desempenhado, né, no Ministério da Restauração. Ele praticamente todas as revistas que nós usamos, né, para as ministrações, foi ele que traduziu, né, obviamente, né, dentro do seu trabalho no Ministério da Restauração, né, mas as traduções muito boas, né, muito boas, de qualidades, e isso nos facilitou bastante o trabalho, né, porque as revistas que nós temos no Ministério da Restauração, elas geralmente são escritas em português, como muitos irmãos, né, sabem, e até no momento a gente só tem poucas revistas, né, vamos dizer, impressa, mas graças a Deus, traduzidos já temos, né, bastante. O pastor Ibé também está trabalhando na parte, né, em francês, e agora ele é o coordenador geral, né, de todas essas traduções, tanto em francês, em espanhol e em inglês. Né, ele ficou responsável de todos para a administração, né, dessa parte, claro, junto com a ramo da videira. Sim, estamos juntos, mas é isso aí mesmo, está perfeito. Tá exatamente, né? Então, aí, sinceramente, temos essa honra de ter o pastor Iber como nosso coordenador. Né? Isso é uma grande bênção, né? Isso é uma grande bênção. Os irmãos dos Estados Unidos, o pastor Felix Alberto também, ele tem ministrado. Então, e muitas vezes, né, eles acordam cedo, né, porque por causa desse, né, vamos dizer, dessa diferença, o horário que tem, né, às vezes acorda às 6 horas, às 7 horas, pouco mais cedo para poder ministrar as escolas bíblicas. Então, eu agradeço, e isso tem produzido frutos, porque os irmãos podem até olhar e dizer, mas todas essas ministrações, eu vejo como uma porta. Com certeza. Eu vejo como uma porta para o ministério ser conhecido, né, fora, para as pessoas que estão fora, bem como, obviamente, né, os estrangeiros que estão vindo para cá.
E isso também é o meio de preparar, vamos dizer, preparar os futuros missionários. Com certeza. Né? Aqueles que têm essa chamada no coração, que quer ir para outros países. E aí Deus tem, eu vejo, né, ao meu ver, Deus tem colocado essa porta, a porta aberta para a pessoa já sair daqui, né, pronto. Né, daqui eu contei até, irmão Silas, deixa eu lhe interromper uma vezinha claro. Aqui. Eu contei até para o irmão Silas aqui nos bastidores, a hora que nós estávamos vendo um dos vídeos, que uma vez o saudoso pastor Itamar esteve nos Estados Unidos, e ele era muito meu amigo. Quando ele voltou, eu perguntei a ele, esse pastor Itamar, e aí como foi lá, no meio dos americanos? O senhor conseguiu evangelizar? O que o senhor fez lá? Daí ele ficou um tempo curto, ele não ficou muito tempo lá. Ele me falou assim, eu vou falar o que eu disse para o senhor antes. Ele me falou assim, irmão Rodinaldo, para ministrar a palavra de Deus nos Estados Unidos precisa falar inglês, ele falou para mim. Eu não fiquei muito tempo, mas eu tenho essa constatação. E eu disse, por quê, pastor? Ele falou, as pessoas me diziam assim, ó, tu queres me falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, tu pode falar, mas fala no meu idioma. Os americanos exigiam isso dele, né? Então, é muito importante isso que o senhor está falando, irmão Silas, que na verdade, a obra de Deus é assim, nós nunca vamos ganhar de Deus, Deus sempre faz mais por nós do que nós fazemos pela obra. Então, às vezes, a gente pode estar pensando assim, eu estou aqui fazendo alguma coisa para Deus, mas no meio daquele envolvimento que tu está ali no departamento de apoio ao estrangeiro, já está aprendendo um idioma, já está sendo preparado por Deus para projetos que nós não imaginamos que Deus tem. Exatamente. Para poder participar, muitos irmãos às vezes fazem essa pergunta, mas eu não estou falando ainda nada, será que eu posso vir? Será que eu... Claro que pode. Né? Deus criou o ser humano, claro, nós somos um ser bastante complexo, né? O ser humano é a coisa mais complexa, vamos dizer, que tem, eu acredito né, nessa face da Terra, mas Deus colocou em nós a capacidade de aprender de forma inconsciente. Aprender de forma inconsciente. Ou seja, tu vai ouvir, tu acha que tu não está aprendendo, mas quando tu vai abrir os olhos, vamos dizer assim, tu vai te perceber que, mas essa palavra já ouvi. Mas já tem isso. Mas, claro, naquele momento era algo inconsciente. Mas daí passou, né, para o centro, vamos dizer assim, para a sua consciência. Então, é possível vir, é possível ouvir, aí a própria mente, né, vai se desenvolvendo. Aí, aquela barreira que a pessoa tinha, isso já vai caindo por terra, né? Então, porque muitas vezes é um medo, não é porque o idioma em si é tão complexo, é tão difícil, não. Já tem uma barreira lá que precisa ser quebrada. E como que tu quebra isso? Claro, não é ficando em casa, não é, né, estar se afastando, pelo contrário, é se aproximar, né, e ouvir cada vez mais. Exato. É interessante, irmão Silas, que isso aí que o senhor está falando é muito evidente na criança. Né? Exatamente. O idioma dos pais, ele não é aprendido com aulas. Não. Ele aprende-se inconscientemente. Exatamente. Ele vai convivendo. Eu tenho um filho de 1 ano, ele ainda não fala, mas ele já entende muita coisa do que a gente fala. Exatamente. E ele não, a gente não dá aula para ele de português. Ele, como o senhor disse, inconscientemente, ele tá aqui, ele ouve falar os irmãos dele estão brincando com um carrinho, fala no carrinho, ele já procura cadê o carrinho. Nas primeiras vezes que falava de carrinho para ele não exatamente diferente. Então, assim que se desenvolve o idioma. Então, é interessante isso que o senhor colocou aqui. Nós não perdemos essa capacidade quando ficamos adultos. A gente continua aprendendo inconscientemente. Exatamente. Só que o adulto, ele vai criando barreiras. É interessante, né? Como nós perdemos essa... Exatamente. Assim, como é que eu vou dizer assim? A criança, ela é desinibida, ela não se importa de errar, de falar errado. Isso é um dos pontos fundamentais. E nós nos constrangemos. Exatamente. Eu me lembro, eu estudei inglês há alguns anos, irmão, e eu me lembro, para eu falar uma frase, junto com os meus colegas que estavam ali todo dia comigo, com a minha professora, e eu ficava vermelho já, de vergonha. Vergonhado. Então, porque não sei, a gente é assim, o adulto é assim, né?
Mas nós temos que vencer isso. Temos que vencer. Deus nos deu essa graça, né? Quanto mais ainda nós cristãos, né? Senão nós vamos subutilizar a capacidade que Deus nos deu. Exatamente. É algo que está em nós, né? O cérebro está ali. Que coisa linda isso. Nós precisamos usar. Glória a Deus, irmão Silas. Bênção de Deus. Tem uma aula para nós aqui. Vamos ver as fotos e daí os irmãos vão nos contando aí, o irmão Jorge, o evangelista Jorge Rafael, o presbítero Silas Pascal, nossos convidados aqui do Restaura News dessa noite, vão nos contando o que está sendo feito aí na área social e espiritual do Departamento de Apoio ao Estrangeiro. O senhor coloca a primeira foto, as primeiras fotos dos batismos, irmão Christian, e eles vão nos contar. E aí, irmão Silas, Bom, essas eu participei desse batismo. Participou. Se eu não estou enganado, eu batizei o esposo. Glória a Deus. Como é o nome dele? O Bernard, né? Bernard? Bernard. Bernard? Exatamente. É o mesmo que Bernardo? Exatamente, é o mesmo... Posso falar Bernardo? Pode. Ou falar não, pode falar Bernard. Claro, ele não tem o no final, né? Mas é um casal... Não, eles falam em francês. Francês. Não vou poder falar. Tá, mas que Deus te abençoe, irmão Bernard. Que Dieu te bénisse, frère Bernard. Uma alegria te ver aqui novamente. Não, pode repetir o que eu falei, né? Tá, então vou tentar. Que Dieu te bénisse. Como é que é? Que Dieu te bénisse, frère Bernard. Que Deus te benisse, frère Bernard. Mas consegui, é isso mesmo. Deus abençoe esse casal querido aí que se batizou. Foi no último batismo? Foi no último batismo, é um casal. Eles casaram no mesmo mês, né? E eu tive a honra de vamos dizer, oficiar, se diz? Oficializar. Bom, o casamento deles e os dois, né, desceram junto às águas. Foi uma grande alegria, o nome um grande da esposa prazer. Como é? Acho que é Melanina, eu não me recordo direto o nome dela. Mas que Deus abençoe os irmãos. Muito bem, vamos ver mais fotos aí. Esses irmãos são de que país, irmão Silas? Os dois estão de Haiti, né? Do Haiti. Exatamente. E então, agora essa irmã também é membro da nossa igreja lá na Zona Norte. Ali ajudando ela. A irmã Patrícia, ela ama, ela adora os estrangeiros. A irmã Patrícia não precisa nem falar o idioma. Não precisa, não. Só na comunicação ela já vai. A irmã pode ir passando, né? Essa foi foi uma família que se batizou aqui e a filha, que coisa né? linda. E depois vai vir o pai, pode passando. Aqui é o pai, né? Foi toda uma família, coisa né? linda, uma família. Essa é uma outra irmã também que eu tive a honra de oficializar o seu casamento. Eles agora congregam onde, irmão Silas? Na Zona Norte conosco lá. Aí esse é o casal ali que se batizaram. Né, o pastor. Eu tava do lado esquerdo lá. Exatamente. Lá atrás, a irmã tô eu lá. Eu acho que eu batizei a irmã, então não foi o irmão. Agora fiquei em dúvida. Mas Um batizou. dos dois eu batizei. Pode passando. Vamos lá. Pode passar. Pode passar aí, meu irmão. Bom, é trabalho social, né? A gente vai distribuindo, né, os alimentos, as doações que a gente recebe, só cesta básica. O irmão pode passando. Pode ir passando, meu irmão. A cesta básica para as famílias, né? Tanto as famílias haitianas quanto as famílias venezuelanas e também brasileiras, né? Uma área bastante, né, vamos dizer assim, difícil acesso e pessoas que precisam bastante de apoio. Essa foi, então, no último, vamos dizer... evento infantil? Evento infantil. Congresso Geral Infantil. Exatamente. Então, as crianças da área norte, vamos dizer, todos, né, participaram, então, nesse grande evento, né, e aqui é um trabalho de visita também, de uma família venezuelana, né, a gente foi lá... Na Zona Norte também, irmão Silas? Aqui era na Zona Norte também. Zona Norte. Sim, é na Zona Norte também. Tem bastante estrangeiros na Zona Norte, né? Tem bastante estrangeiros na Zona Norte. Está bem, bem povoado. Exatamente. Aqui a participação, né, no último Congresso de Intercessão Missionários, que é o coral, grande coral, vamos dizer assim, os cavaleiros atrás e a União Feminina à frente, né, participando. Né, vamos em frente? É isso aí? Honra, né? Depois tem o culto, né? Mas temos uma partezinha do culto? Vamos ver. Pode falar, irmão Silas, desculpa, perdão. Não, aqui a gente já comentou, né? Foi uma grande honra, foi a segunda participação, vamos dizer assim, né? Outra foi em 2018, mas logo depois entrou a pandemia. Eu lembro também. Exatamente. E foi tremendo. Exatamente. Deus usou, irmãos.
Então, trabalhos sociais, bastantes, né? E tem os trabalhos com costura, né? E tem muitos irmãos que têm ajudado. A irmã Luciara, a professora Luciara, ela foi ao mesmo tempo professora de língua portuguesa. Ela me deu aula de português lá na área norte, e também a nossa professora de costura. E também a irmã Bruna, né, a esposa, melhor dizer, né, do irmão Javier, né, também nos ajudou dando as aulas de costura. Então, é um trabalho que nós estamos desenvolvendo. Graças a Deus, nós temos conseguido bastante recursos nessa parte social, junto com o Sicredi e também a prefeitura. Nós estamos numa parceria, né, com a prefeitura para poder auxiliar, para poder ajudar, inclusive mesmo no caso do incêndio que aconteceu recentemente, né, eu conversei com o secretário, né, da prefeitura responsável dessa parte, e ele foi no local e eles também tomaram todas as medidas para poder acompanhar então as famílias. Então, nós estamos trabalhando tanto na parte espiritual, né, quanto na parte social, porque a Bíblia nos ordena, vamos dizer assim, né, de acolher os estrangeiros, independentemente, né? Tem o versículo aqui? Esse versículo fala sobre isso? Bom, o versículo que fala sobre isso, né? Silas preparar um versículo. É Levíticos capítulo 19, versículo... Agora é a hora. Versículo 34, né, que diz o seguinte: como o natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmo, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Então, essa então é a recomendação, né, bíblica, que nós temos o embasamento bíblico para poder ajudar, né, acolher os estrangeiros, independentemente de ele ser cristão ou não, né? Porque às vezes muitos irmãos eles ficam, né, nessa parte, mas eles não são crentes, às vezes eles não querem nada com Deus e assim por diante. Não, a Bíblia não diz se tem que ser, né, crente ou não. Ajudar o estrangeiro, porque vocês também foi estrangeiro na terra do Egito, ponto final. Também foi estrangeiro, ajudar é ajudar. Então, às vezes os irmãos, mas o que tem, mas será que é outra? Daí a gente fica lutando, mas a Bíblia, né, é um mandamento, né, que nós como cristãos, como igreja, nós temos, né, que acatar e amar a Bíblia. Amar, né? Mais amar, do que acolher, amar. Exatamente. Amar como a vós mesmo, que a Bíblia diz, né? Ou seja, como natural, como alguém da casa, né? Recebe ele, ajuda ele, apoia, sustenta, porque tu também é estrangeiro. E ao final das contas, somos de fato. Todos estrangeiros. Somos peregrinos na face da terra, né? Estamos passando, peregrinando para a Nova Jerusalém. Muito bem. Meus irmãos, eu quero deixar vamos ver uma partezinha do culto. Tem ali, irmão Christian? Vamos ver uma partezinha do culto, depois nós vamos fazer o fechamento aqui com os nossos irmãos e eu vou fazer um pedido a eles aqui no ar depois. Vamos ver o culto. Holy, holy is the Lord. By speaking to his brothers, he said, love one another. Love one another as I loved you. You're my design. Known as you. Heart taken. Now, something really important. The Bible said here that when they received all those blessings, what happened is that they returned to Jesus and they humbled themselves. Counselor, comforter, keeper, Spirit we love to embrace. That time, if one of us were in that time and he came to us, we probably would start to argue with him and try to convince him that try to find a way for him to solve his problem.
But everything he needed to do was to go to the sanctuary. Adonde irei, Jeová, sem ti? Adonde irei, Jeová, sem ti? Adonde irei? Adonde irei, Jeová, sem ti? Pedid con confianza. Pedid con confianza. Golpea la puerta, porque el Señor quiere abrir. El Señor quiere abrir. Aleluya. El Señor tal vez en esta mañana está golpeando la puerta de nuestro corazón. Derramou la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Jesús se les apareció, aleluya, para ellos como la salida en el momento de dificultad, como, aleluya, la luz de las tinieblas, como la esperanza en medio de la frustración, en medio a las dificultades. Jesús apareció, aleluya, y mostró a ellos que Él era el Señor. Les dio a ellos un gran resultado de una pesca, luego que Pedro entregó su vida por completo a Jesús, reconociendo que era un hombre lleno de pecados. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. El poder de Dios puede cambiar tu vida en esta mañana. El poder de Dios puede cambiar tu vida, querido hermano. El poder de Dios puede hacerle, gloria a Dios, que aquella enfermedad, oh aleluya, que aquel problema, que aquella dificultad, que aquello que está entristeciendo tu vida, hoy mismo se termine, en esta mañana se termine. Oh aleluya, proponga esto en su corazón en este día. Oh aleluya, vivir en la presencia de Dios, buscar de la presencia de Dios, aleluya, aunque sea arrastrando, aunque sea con dificultad, aunque el diablo y todo su infierno se levante contra tu vida. Si usted propone en esta mañana, se hace un compromiso con el Señor, Dios te dará la victoria. ¡Oh, aleluya! Estamos de volta aqui, meus irmãos, sentindo essa brisa do Espírito que está pairando aqui sobre nós. Eu sei, irmãos, eu sei que Deus está se agradando disso que nós estamos fazendo aqui. Tenho certeza disso. Eu sinto no meu espírito a alegria do Espírito Santo. Deus, ele tem interesse nas pessoas que estão fora do seu país, que estão em terra estrangeira, e Deus, ele tem interesse nas nações da terra. A promessa de Deus para o Ministério de Restauração é que ele iria longe. Lembra desse mistério de Deus? E isso que está sendo feito por vocês, irmão Silas. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. É parte desse trabalho que Deus revelou. Glória então eu quero agradecer de todo o meu coração a presença do Senhor aqui. Amém. Que Deus lhe abençoe, lhe use, irmão, nesse trabalho. Continue fortalecendo a sua vida. Amém. Aleluia. Quero agradecer também ao evangelista Jorge Rafael, que tem se empenhado nesse trabalho. Deus abençoe o senhor, irmão Jorge. Amém. A sua família, o projeto que Deus tem entregue nas suas mãos, que Deus abençoe, dê vitória. E eu vou fazer um pedido aos irmãos aqui ao vivo, deixei para fazer ao vivo para eles não poderem dizer não. Eu gostaria, nós vamos já para a última notícia desse programa, e eu gostaria depois que os irmãos orassem no final dessa programação. Antes de nós irmos para a última notícia, apenas eu gostaria de passar uma palavra final ao senhor, irmão Silas, a respeito desse trabalho. Se o senhor quiser falar alguma coisa, quiser deixar seu contato ali no chat, o que o senhor quiser falar como uma palavra final, passo primeiramente ao senhor. Amém, minha irmã. A gente fica grato a Deus, né? Fica gratos a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu lembro que a experiência que eu tive na minha vida foi quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu me lembro naquele dia, aleluia. Foi o dia tão especial na minha vida. Eu senti uma alegria que eu nunca
havia sentido. Eu tinha apenas 17 anos. E a gente, naquele tempo, a gente se colocou na frente da igreja, todo mundo. E nós levantamos as mãos, dizendo que seremos pregadores da palavra de Deus. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, a família feliz havia organizado uma comemoração. Eu fui no meu quarto. Eu sentia uma alegria tão grande que eu nunca tinha sentido. E eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor me arrebata agora. Eu quero estar na tua presença. Eu quero estar, Senhor, agora eu vou me deitar, eu vou dormir. Eu quero só abrir os meus olhos lá no céu. Eu ouvi a voz de Deus. Deus diz: meu filho, lembra que tu acabou de dizer que tu ia pregar o Evangelho? Oh, aleluia. Ainda vai pregar o Evangelho. Aleluia. Mas eu não sabia onde. O tempo se passou. Eu fui para a universidade. Chegou num lugar. E sempre que o pastor me chamava para me consagrar diácono, eu fugia. Para o irmão ter uma ideia, eu fui chamado, eu estava na igreja, o pastor me chamou, mas eu não consegui me levantar. Havia uma obra terrível mesmo. Eu não consegui resistir, né, à voz de Deus. E Deus me levou para cá. E a cada dia eu posso dizer que Deus é fiel. Eu posso dizer: Senhor, eu te dou graça. É um privilégio. É um privilégio ser chamado por Deus. No início eu posso dizer para o irmão que eu senti muitas frustrações humanas, porque o homem gosta de resultados. Todos nós. Eu sou, por natureza, ligado a isso, pelo fato de ser um pesquisador. Ou seja, o pesquisador, ele faz as pesquisas e ele espera um resultado concreto. Se não tem, então a pesquisa falhou. E muitas vezes a gente leva isso na obra de Deus. E quando não vinham os resultados, daí me lembra a voz de Deus, né? Mediante o pastor David Wilkerson. Ele diz: quando Deus te chama, Ele te chama para a obediência. O resultado pertence a Deus. A obediência pertence a ti. A palavra em inglês é: when God calls you, He calls you to obedience. Obedience is up to you, but result belongs to God. Os resultados pertencem a Deus. O nosso trabalho é de obedecer, independentemente dos resultados, porque Deus cuida dos resultados. Isso foi o que eu aprendi. E eu posso agradecer a Deus pelas lutas, pelas provações que nós temos passado. Eu sei que pode parecer contraditória, mas o crente que cada vez mais se aproxima de Deus, ele agradece a Deus pelas lutas, pelas provações, porque é tudo isso que o leva a cada dia a conhecer a Deus, a estar mais perto de Deus, a amar a Deus. Eu posso dizer que nesses últimos anos eu consegui amar um pouquinho mais a Deus que antes, quando eu vim para cá, por meio das provações. Então, que Deus abençoe os irmãos. Agradeço, não posso deixar, peço desculpa pelo tempo que estou pegando. Não. Agradecer aqui, né, publicamente ao pastor Humberto e à mesa diretora que nos confiou essa responsabilidade muito grande, e a confiança, porque é um departamento que diretamente era ligado, né, vamos dizer assim, ao pastor Humberto. Então, imagina, era uma confiança. Eu não mereço, eu não sou digno, eu não, sinceramente, eu me sinto incapaz. Eu relutei, eu falei para o pastor: mas será que não tem alguém outro? Será que não tem outro? Mas não adiantou, né? O irmão que trabalha com o pastor Humberto já sabe. Quando ele disse: meu irmão, Deus me falou, acabou o assunto. Então,
Agradeço ao pastor, agradeço toda a mesa diretora, agradeço aos obreiros, todos os irmãos que têm cooperado aqui. São muitos que eu não gostaria de citar, são muitos irmãos. Que Deus possa recompensar a cada um, que Deus possa, né, multiplicar o seu esforço, né, continua ajudando, continua apoiando e não desiste daquilo que Deus tem para a tua vida. Vai enfrentar obstáculos, vai enfrentar lutas, batalhas, mas com certeza, no meio de todas essas batalhas, lutas e provações, você vai sair mais do que vencedor. Aí Davi podia dizer, quando eu passei pelo vale da sombra da morte, nós vamos passar, mas a gente não vai permanecer no vale da sombra da morte. Então, Deus vai nos tirar, que Deus possa abençoar, que Deus possa recompensar. O pastor Baez, vamos estar orando por ele também. Vamos orar. Ele solicitou as nossas orações, ele vai passar por uma cirurgia amanhã. Vamos orar que Deus possa dar graça e vitória para o servo do Senhor. Muito obrigado, irmão Rodinaldo. Muito obrigado também para o pastor Paulo, que não está lá. Exatamente, nosso diretor de comunicação. A irmã Taine também, que está auxiliando. Obrigado por esse espaço que nós tivemos de apresentar um pouquinho, né, daquilo que foi realizado o ano passado. E nem toquei os outros anos, né? Tem outros que ajudaram e que não estão mais, mas também, né, Deus não se esquece de ninguém. Então, muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, irmão Silas. Nós que agradecemos a todo o trabalho que os irmãos têm feito e também a disponibilidade dos irmãos de estar aqui para a gente mostrar um pouco para a nossa igreja, para o ministério, né? Amém. Para as pessoas que estão nos acompanhando, o que tem sido feito aí em prol dos estrangeiros, segundo a orientação que a Bíblia nos deu. Evangelista Jorge Rafael, suas considerações finais. Sou agradecido a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado de fazer parte desse projeto de Deus, que é o Departamento de Estrangeiros, e também uma parte da promessa de Deus, em que nós anunciaríamos a palavra de Deus a muitas pessoas. Nós não temos a dimensão, como diz o irmão Rodinaldo no começo dessa programação, dessas ferramentas que nós temos de meios digitais. Nós não temos uma dimensão aonde alcança o mundo inteiro. E eu vejo que várias nações, em vários idiomas, têm chegado a palavra de Deus. E nessa noite, vem uma pergunta ao meu coração sobre uma responsabilidade que nós temos, tendo conhecimento da salvação, porque esse é o objetivo do Departamento Estrangeiro, anunciar a palavra de Deus. E diz, como escaparemos nós, se não atentarmos diligentemente a tão grande salvação? Então, está sobre nós uma grande responsabilidade. Nós que um dia fomos agraciados por Deus, fomos alcançados por Deus, de termos o conhecimento dessa salvação, e agora nós temos um peso sobre nós, de responsabilidade de transmitir isso, de anunciar com nossas palavras, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de agir, porque de outra maneira nós não conseguiremos escapar. Como escaparemos nós? Se nós não atentarmos diligentemente para aquilo que temos visto e ouvido. Essas são as minhas palavras, irmão Rodinaldo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Como está gostosa a presença de Deus aqui, Aleluia. irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós vamos então fazer o último anúncio dessa programação e no final nós vamos estar orando aqui pela vida de todos vocês, irmãos. Vamos orar pelo missionário Baez. O presbítero Silas falou que ele está enfermo, vai passar por uma cirurgia amanhã. Tem sido um verdadeiro, assim, um servo mesmo nesse trabalho. Exatamente. Aí, né? Tem cuidado da nossa Restaura América, que é a nossa rádio em espanhol, e tem se dedicado o que pode, com todas as suas forças, em todos os trabalhos que envolvem aí os estrangeiros. Então, vamos orar pelo servo do Senhor, que vai passar por uma cirurgia amanhã, e vamos orar por milagres aqui, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Nós vamos Glória orar a por Deus. milagres, irmãos. Aleluia. Então vamos fazer o Aleluia. seguinte, vamos fazer uma combinação aqui, eu e você que está nos acompanhando. Nós vamos passar agora a última notícia. Enquanto eu passo a última notícia, você vai mandar teu pedido de oração aí, meu irmão. Tá? Manda o teu pedido de oração, minha irmã. Eu quero incluir a minha esposa, irmão Silas. Glória a Deus. Minha esposa está em casa, está mal hoje. Minha esposa com dores de cabeça fortíssimas.
Tá lá a mãe dela cuidando dela, não pude, eu tinha esse compromisso, não pude me deslocar. Eu quero incluir a vida da minha esposa, a irmã Letícia Goulart, também nesta oração. E quero incluir a tua vida, meu irmão. Você que está conosco, eu creio que nós vamos orar aqui, os servos do Senhor vão orar, eu vou estar orando junto também. E Deus vai agir, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória eu creio Deus. nisso, irmãos. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu creio em milagres. Eu não sei se você crê em milagres, mas eu creio. Aleluia. E tenho visto milagres Deus realizar. Então, nós vamos orar nesse sentido daqui a pouquinho. É só o tempo de você mandar teu pedido de oração aí. Pega o telefone, já começa a escrever aí no chat, que as irmãs... Pode me passar no WhatsApp aqui, irmã Taine, daí os pedidos? Ou pelo menos os nomes, pode passar? Então tá. Nós não vamos ler, mas nós vamos orar por todos. Aleluia. Glória a Deus. Não vamos ler, eu quero dizer aqui no ar, mas vamos, porque a hora tem avançado, mas vamos orar, eu vou receber aqui os pedidos e nós vamos apresentar ao Deus Todo-Poderoso. Como tá? Cadê aquele versículo, irmão Silas, que o senhor leu ali? Abre como é que Deus diz no final ali, daquele versículo de Levítico. Enquanto o irmão Silas abre, eu quero falar para os irmãos da campanha de janeiro, um mês profético para o ano de 2023. Pode ler de novo o versículo aí, irmão Silas. Levítico capítulo 19, versículo 34. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ouviu esse encerramento aí, meus irmãos? Quando Deus ele nos dá essa ordenança Aleluia. A respeito do estrangeiro, ele se identifica nesse versículo. Aleluia. Ele diz, eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Então é em Deus que você vai confiar. É na palavra de Deus. Aleluia. É no poder de Deus que você vai confiar. Então escreve aí, meu irmão. Não deixa a oportunidade passar. Tá? Escreve aí o teu pedido de oração. Enquanto isso, nós vamos falar que a nossa campanha, um mês profético para o ano de 2023, no mês de janeiro, já começou. E nós temos aí agora, dia 14 e 15, campanha pelas finanças. Você que entrou o ano aí com bastante necessidade financeira, que está lutando nesta área, vem para a presença de Deus, meu irmão. Um ano em que Deus, ainda que haja seca e miséria, o povo de Deus estará junto à corrente de água e será bem sucedido, diz o Salmos 1:3. Sábado, dia 14, temos oração aqui na nossa sede, a partir das 9 horas da manhã. Sábado passado foi uma glória de Deus a consagração, irmão. Glória a Deus. Tava uma presença tremenda de Deus. O Espírito de Deus tomou a direção da consagração e começou a cair uma glória ali, meu irmão. Todo mundo que falou comigo, as pessoas disseram, irmão, que coisa tremenda que tava essa consagração. Então, o Espírito de Deus está nesse negócio, Aleluia. Os pastores não escolheram esse tema aí no Google. Eles estavam orando, eles estavam jejuando, buscando uma direção de Deus, e Deus deu esse tema aí. Aleluia. Né? Que janeiro é um mês profético, e eu profetizo vitória, cura para a tua vida, você que está nos acompanhando aqui. Aleluia. Então, nós vamos ter a campanha nos dias 14 e 15 de janeiro, campanha pelas finanças. Então, no sábado, dia 14, oração e jejum das 9 às 17. E sábado e domingo à noite, os cultos deverão acompanhar o mesmo tema: clamor, oração em favor, testemunhos, oração em favor da área financeira. Aleluia. Depois nós teremos ainda nos dias 21 e 22 de janeiro, campanha por dons espirituais. Depois nós teremos também, nos dias 28 e 29, campanha por cura divina e libertação. Então, daí nós vamos passando conforme a campanha vai avançando, os detalhes de cada final de semana. Então, nós contamos com a participação de todos. Nesse sábado, então, campanha pelas finanças. Você que está precisando de um milagre de Deus nessa área, esteja conosco, e também os cultos à noite, onde Deus certamente vai abrir as portas, as comportas do céu. Aleluia. Sobre a sua vida. Glória. Vamos orar agora, meus irmãos. A irmã Taine já me mandou aqui, deixa eu ver os nomes dos irmãos. Vamos orar agora. São diversos pedidos de oração aqui.
presbítero Silas, evangelista Jorge Rafael, Aleluia. muitas pessoas. Eu vou dar uma olhada rapidamente aqui, o que eu consigo ler. Então, a irmã Elza pede oração por Rogério, a irmã Liliane pede oração por ela e pela sua família, também a irmã Patrícia pedindo oração pela sua família, irmã Marilane Camargo de Oliveira, glória a Deus, peço oração pela minha filha que está com causa na justiça e por finanças, que Deus venha abrir as portas, irmã Suzy pedindo oração por milagres, eu também creio, irmã Suzy, Aleluia. nos milagres de Deus. A irmã Denise Marques pedindo oração pela sua família e saúde. A irmã Marilane também pedindo oração pelo seu esposo e que fará uma perícia para que Deus venha conceder esse benefício. A irmã Marla Torres pedindo oração em favor da sua saúde. Vamos orar, irmã Marla. Pedimos também oração aqui. O irmão Fernando André das Chagas pede oração pela empresa dele, porque está passando dificuldades. Olha aí, irmão Fernando, a porta se abre diante de ti, irmão Fernando. Final de semana, campanha por finanças. Crê na revelação Aleluia. de Deus e vai para uma igreja do Ministério Restauração aí, meu irmão. No sábado, orar e jejuar. E Deus vai te dar vitória, meu companheiro. Vamos orar também aí, deixa eu ver quem mais eu não falei aqui. O irmão Dilson da Silva pede oração pela família, por salvação, por libertação, lá de Brusque, em Santa Catarina. Também a irmã Jovita pedindo oração pelos netos, pela Jovita Silveira de Viamão pedindo oração. A irmã Marilane também pede oração pela filha que está enferma, Maria Antônia. Denise Marques pedindo oração também pela sua filha, e que está com pressão alta. O irmão Marcos Sano, meu amado irmão Marcos Sano, pedindo oração pela sua família. Eu creio no milagre de Deus, irmão Marcos. Na tua família. A irmã Camila Leonel, que tem promessa de Deus. Aleluia. Tem promessa, irmão Marcos. A irmã Camila também pedindo oração pela vida financeira dela. Vem, irmã Camila. Final de semana vem para a igreja. Não fica aí lutando, né, com as contas, com a guerra, com a batalha na mente. Vem para a presença de Deus que Deus vai te dar a estratégia. Glória e também a irmã Dumas Campos, que pede oração pela sua família. O presbítero Silas começa orando e depois encerra o evangelista Jorge Rafael esta oração de milagres pela tua vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, glorificamos a Teu nome por esse privilégio que o Senhor nos concede, Senhor Deus, nesta noite para estar, Senhor Deus, aqui juntamente com os nossos irmãos videolugados. Senhor, somos gratos a Ti pela Tua presença neste lugar, pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo que está pairando, Senhor, sobre as nossas vidas. E eu creio, Senhor, também que está sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor, que estão conectados, Senhor, e que enviaram, Senhor Deus, esses pedidos de orações, não para nós, Senhor Deus, eles não enviaram para nós, não é, Senhor Deus, para esse estúdio que eles enviaram, mas eles enviaram, Senhor Deus, para Ti, eles enviaram para o Senhor. Aleluia, porque nós, Senhor Deus, nós não podemos fazer nada, Senhor. Eu não posso fazer nada. O irmão Rudinaldo não pode fazer nada. O evangelista Rafael não pode fazer nada. Senhor, nós somos incapazes, mas Tu, Senhor Deus, Tu és todo-poderoso. Tu és aquele que faz milagre. Tu abre uma porta, Senhor Deus, e ninguém fecha. Tu fecha uma porta e ninguém abre. Deus, em nome de Jesus, agora nós Te pedimos, oramos a Ti, Pai querido, pelos milagres sobre a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. E eu quero, Senhor, particularmente colocar, Senhor, nas Tuas mãos a vida do Teu servo, Senhor, o pastor, Senhor Deus, Diácono Baez, que estará passando por uma cirurgia, Senhor Deus, amanhã. Eu creio, Senhor, no milagre que o Senhor até pode curar ele, Senhor Deus, antes de ele chegar nesse hospital. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, estenda a Tua mão agora, Senhor Deus, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai operando, que essa enfermidade desapareça agora pelo poder e autoridade que há no nome
de Jesus Cristo. Opera, Senhor Deus, milagre. Nós cremos, Senhor, porque pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos a vida do teu servo e cada um dos nossos irmãos enfermos na tua mão poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, oramos e nós te agradecemos. Aleluia. Pai eterno, ainda na tua presença, Senhor. Ó Deus, te levamos a cada um desses pedidos de oração, Senhor. Deus, nós, como seres humanos, nós dependemos, Senhor, aleluia, de algo a nosso favor. Nós, como seres humanos, necessitamos de um parecer médico a nosso favor. Aleluia, na parte da economia, necessitamos do mercado, necessitamos de algo a favor. Deus, mas tu, Senhor, não depende de nada disso. Tu podes realizar o milagre, Senhor, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que mandaram os pedidos. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão lutando com enfermidade, Senhor. Deus, tu tem prazer em abençoar o teu povo. Senhor, tu tem alegria, aleluia, em dar boas coisas. É a tua palavra que nos diz, Senhor, que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas, quanto mais tu, Senhor, que és perfeito. A tua vontade é nos abençoar e que possamos alcançar estas bênçãos no mundo espiritual, Senhor. Por isso, nessa noite, desfaça, Senhor, as obras do diabo, desfaça as enfermidades, desfaça, Senhor, essas correntes que estão destruindo a parte financeira, que estão destruindo a parte familiar, para que o teu nome seja glorificado. Amém, Senhor. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Você que esteve conosco nesta noite. Deus abençoe. Ah, sim. Tá ligado agora, irmão Cristian? Deus abençoe a sua vida, você que esteve conosco em mais esta edição do nosso Restaura News. Mais uma vez agradeço nossos companheiros aqui, Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Paz, oração e união. Deus abençoe.